Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Joyce Alves, sou administradora, mestre em gestão pública e cooperação internacional. Eu estou aqui hoje para falar para vocês um pouquinho sobre marketing social, a convite da professora Stephanie. Então, espero que a gente possa aí ter esse momento de discussão, né? Espero que vocês possam aprender, né, com um pouco que eu sei e com um pouco que eu trouxe para vocês, certo? Primeiramente, eu trouxe aqui o roteiro, né, que vai tratar sobre a conceituação e os fundamentos históricos. Em seguida, nós vamos passar para as abordagens holísticas de marketing social, para a mudança comportamental. E, por fim, eu trouxe um artigo intitulado Literácia na Saúde da Mulher à Luz do Marketing Social, para discutir um pouquinho com vocês, exemplificando como o marketing social ele pode tratar sobre problemas da saúde, problemas sociais de forma geral, beleza? Então, nós sabemos que a evolução do marketing social ela foi marcada por diversas ramificações teóricas que deram a origem, né, a um framework complexo. Então, nós, dentro do marketing, nós temos um pouco de economia, um pouco de psicologia, um pouco de sociologia, entre outras disciplinas que nos ajudam a dar esse suporte ao marketing em si. Porém, existem dois componentes, né, dois fragmentos que eles são essenciais para a gente compreender como é que o marketing ele vai funcionar. Então, nós temos o micro e o macro marketing. O micro ele está focado na orientação para o mercado, com o uso de conceitos, técnicas e ferramentas gerenciais. Já, por outro lado, o macro ele está focado em questões públicas, sociais, que envolve o sistema de troca e também que vai englobar, né, os impactos e resultados do marketing social, ou seja, o micro, ele está voltado para estratégias como a da Coca-Cola, de trazer, né, uma personificação do seu produto para atrelar a imagem, né, ao nome do seu cliente. E isso causou o quê? Causou um sentimento de pertencimento, causou o desejo de compra. E isso tudo, né, a gente consegue enxergar como sendo o micromarketing. Já o macromarketing, ele está ligado, por exemplo, a questões sobre a direção, né? E você ingerir álcool, não é interessante que você unifique, né, esses dois pontos. Então, você tem que ter um mínimo de consciência. Então, através do macromarketing, a gente consegue debater esse tipo de questionamento. E aí eu trouxe aqui esses conceitos do macromarketing, micromarketing e marketing social, baseado no que Leighton ele traz para a gente, certo? O macro ele está ligado à relação do mercado, né, do sistema de marketing, como eles vão interagir com a sociedade, né? A sociedade em que eles estão. Então, quando a gente fala do macro marketing, ele vai trazer essa relação de interação entre o mercado, né, o sistema de marketing e a sociedade. O micromarketing ele está ligado ao uso das técnicas puras, né, e ferramentas de marketing para causas gerenciais. Já o marketing social, ele vai estar ligado ao propósito da mudança de comportamento para promover o bem-estar, para promover a qualidade de vida, para gerar benefícios individuais e coletivos, certo? Mas como foi que surgiu o marketing social, né? Primeiramente, ele surgiu, as primeiras discussões do marketing puro, teve sua origem entre 1920 e 1950, onde a gente pôde enxergar a estrutura mais formal de conhecimento. Isso tudo tendo, né, o suporte a partir da American Marketing Association e de conferências, periódicos, journals, tudo isso, né, ajudou o marketing a ter a sua forma, deu robustez para o seu marco teórico, certo? E a partir disso, né, em meados de 1951, o sociólogo Webb
ele se fez um questionamento. Por que você não pode vender fraternidade como você vende sabão? Então, a partir desse questionamento, todos os outros autores estudiosos, eles começaram a se perguntar a mesma coisa. Por que é que a gente não pode utilizar as ferramentas do marketing tradicional, né, que a gente usa para lucratividade, porque a gente não pode usar para tentar fazer o bem, né? Para tentar gerar um benefício coletivo, para tentar resolver alguma demanda social. Então, por que não? Certo? A partir dessas discussões, autores como Kotler e Levy, né, em meados da década de 60, eles ampliaram o conceito do marketing social. E aí, esse estudo, né, deles dois, discutiu algumas ferramentas eficazes na disseminação de ideias que pudessem beneficiar a sociedade. Por exemplo, saúde pública. Se existem, como a gente presenciou, né, uma pandemia, então isso é uma questão de saúde pública. O marketing social ele se fez presente, né, nas estratégias de sensibilização da sociedade para que pudessem manter o distanciamento social, para que pudessem utilizar máscaras, álcool, né, fator 70, enfim, isso tudo, né, foi o marketing social que foi utilizado em discussões de saúde pública, para a gente poder conter esse mal-estar que foi criado. Outro ponto é a segurança pública, que o marketing social ele também pode entrar nessas discussões. E, por fim, o meio ambiente, como, por exemplo, ações de conscientização sobre reciclagem, descarte correto de lixo, plantios, né, de mudas, queimadas, entre outros pontos que a gente poderia citar que as ferramentas do marketing tradicional elas podem ser utilizadas para beneficiar a sociedade, certo? E aí, eu trouxe aqui o recorte de Bastos de Barbosa, que diz que a partir disso tudo, né, que a gente acabou de ver, o marketing social ele vai se fixar com a proposta de ser um suporte para a mudança social, ou seja, por meio da implementação, controle de programas sociais, ele vai se tornar responsável por influenciar o consumo de ideias, por meio de planejamento, produto, precificação, distribuição, comunicação e pesquisa de marketing. Então, o marketing social ele vai ser aquele suporte, aquela estratégia, aquela ferramenta para que a gente consiga mudar o comportamento da sociedade, para que a gente tire aquele comportamento ruim que está prejudicando o próprio indivíduo e a sociedade e a gente possa implantar um comportamento benéfico, né, que vai ajudar a todos. Um exemplo é o uso, né, o fumo, o uso de drogas, bebidas alcoólicas, são exemplos de comportamentos que acabam prejudicando o próprio indivíduo e também prejudicando a sociedade. De que forma? Vai prejudicar a saúde do indivíduo. Se ele fumar perto de uma pessoa, a outra pessoa também vai ter a sua saúde prejudicada, entre outros fatores, né? Como se você beber, se você dirigir, pode resultar em algum acidente, etc., né? A gente sabe que existem diversos problemas que a gente pode conter e existe a ferramenta do marketing social para que a gente consiga, né, sanar essas problemáticas. E aí, cabe a gente utilizar as ferramentas do marketing tradicional no marketing social. Por exemplo, o mix de marketing. Nós temos o produto, promoção, praça, preço, da mesma forma como a gente tem no mix tradicional, né, do marketing tradicional. Só que a perspectiva é distinta. Dentro do marketing social, o produto é o comportamento esperado do indivíduo e da sociedade, assim como o benefício desse comportamento. Por exemplo, você adotar a reciclagem, né, na sua casa. Você compra 2 lixeiras e separa lixo orgânico do lixo reciclável. Então, você vai estar fazendo um benefício para si e também para a sociedade e também para o
meio ambiente. Então, é uma mudança de comportamento pequena, mas que vai trazer um benefício enorme. E o produto é esse comportamento, né, que a gente quer que o cidadão ele adquira. A promoção, por sua vez, como no mix de marketing tradicional, é a disseminação, né, a propagação da ideia, né, que você quer vender, ou seja, é a comunicação do que está sendo ofertado, é a estratégia para tornar aquele produto aceitável, desejável. Então, como é que a gente pode fazer no caso do exemplo que eu acabei de citar, né, da reciclagem, por exemplo? Então, a gente pode promover da seguinte forma: se você fizer isso, né, você separar o lixo corretamente, você vai estar gerando benefícios para a sociedade, vai estar reduzindo o aquecimento global, entre outros, né? E aí a gente vai comunicar, a gente vai divulgar, disseminar essas estratégias, né? Esse produto, esse comportamento que a gente quer que essa pessoa adquira. E aí é tornar essa ideia atrativa, aceitável, certo? E aí nós temos, né, também a praça, que são os canais de distribuição existentes para apresentar à população aquele produto que a gente quer vender. Ou seja, no caso desse exemplo, né, que eu estava traçando, é você montar um dia D, ter um ponto de entrega voluntário para que você possa destinar os materiais corretos, né, os lixos, né, corretamente, é você levar os coletores de resíduos até a casa das pessoas, ou seja, são os canais, os meios que você vai trazer para a sociedade aderir um comportamento benéfico. Por quê? Porque as pessoas querem ajudar, as pessoas querem mudar o comportamento, e muitas das vezes, né, na maioria das vezes. Só que falta o quê? Falta saber como fazer. E a gente que tem que ensinar, tem que abrir o caminho para que a sociedade possa mudar o comportamento, certo? E por fim, né, por sua vez, o preço é um sacrifício pago, é aquilo que você vai pagar para adquirir esse produto, adquirir esse comportamento dentro do marketing social. E aí, esse preço pode ser monetário ou não monetário, por exemplo, energia, tempo psicológico, oportunidade. Como assim? No exemplo não monetário, né? A gente pode, a gente vai pagar o sacrifício da gente, é gastar o tempo, as energias da gente separando o lixo, é a gente também mexer com o psicológico, ter que aprender o que é orgânico, o que não é, o que é metal, o que é etc, né? Então, esse é o sacrifício que a gente vai pagar por aderir esse comportamento, por comprar esse comportamento, essa ideia, certo? Porém, vale ressaltar que o nosso papel enquanto profissionais do marketing social é maximizar os benefícios e minimizar o sacrifício para essa adoção comportamental. Ou seja, eu tenho que mostrar que tem muito mais benefício do que sacrifício nas minhas ações. Então, eu separar o lixo corretamente vai resultar em quê? Quais são os pontos benéficos? E aí, quando a gente começar a citar, né, vai ajudar a manter famílias que sobrevivem de reciclagem, vai diminuir problemas ambientais. Eu vou, por exemplo, ganhar uma redução de IPTU, dependendo do município onde você esteja, entre outros benefícios. Então, eu vou lá e vou mostrar que há mais benefício do que sacrifício ao adotar um determinado comportamento, beleza? Aqui eu trouxe alguns autores de marketing social e as suas respectivas perspectivas, né? Para que vocês possam dar uma olhada, né, em casa mesmo. E aí, desse lado, eu tenho a coluna dos aspectos clássicos, né? Caso vocês queiram aprofundar nessa parte mais conceitual, mais histórica, e tenho as perspectivas mais modernas,
que aí também, né, caso vocês queiram dar uma lida, é apenas uma sugestão, beleza? E aí, a partir de agora, a gente parte para a abordagem holística de marketing social para a mudança comportamental. A gente sabe, né, que o marketing social ele vai influenciar o comportamento das pessoas para beneficiar o coletivo e também o individual. Nós acabamos de ver isso, né, nessa parte de fundamentação histórica. Porém, né, vale mencionar que o foco do campo era entender o comportamento no nível individual e conceber intervenções orientadas a partir dessa compreensão. Então, nessa pegada mais holística, né, da abordagem do marketing social, a gente vai começar a enxergar o marketing que a gente tem atualmente, né? Essa perspectiva mais presente nos dias de hoje. E aí a gente vê que o foco está em, primeiramente, compreender o comportamento das pessoas. Por que é mais fácil para João aderir à coleta seletiva, por exemplo, né? Do que Maria. Por que Maria tem mais dificuldades? Então, eu vou entender o comportamento dessa pessoa para poder realizar uma intervenção mais direta e efetiva, né? Que possa de fato gerar essa mudança comportamental que eu desejo. E aí existe um ponto que a gente tem que ressaltar é que muitas pessoas elas não estão interessadas em refletir sobre as consequências a longo prazo das suas ações. Então, para João é mais fácil aderir à coleta seletiva, porque João já consegue enxergar as consequências de não aderir. João ele enxerga os benefícios por aderir à coleta seletiva, e João também enxerga os malefícios por não aderir, diferentemente de Maria. Maria tem uma venda nos olhos, então a gente tem que tentar compreender o comportamento de ambos e ver se a gente consegue traçar estratégias que possam atingir ambos os casos, certo? E por que a gente vê que tem pessoas que estão pouco interessadas nas suas ações, nas consequências das suas ações? Por quê? Porque dentro do marketing social, como a gente já mencionou, ele pode tratar de diversos temas que competem à sociedade de forma geral. E dentre eles, a gente tem o consumo de bebidas alcoólicas, o fumo, junk food, né, que são esses alimentos super, hiper, mega, ultra processados. Tem o sedentarismo, temos pessoas hipocondríacas, pessoas que fazem uso da automedicação, e temos pessoas também, por exemplo, né, que não se preocupam em consumir apenas o que é essencial, que geram lixos e mais lixos e mais lixos, né, que são descartados de forma incorreta e que acabam prejudicando todo o sistema. Então, nós temos todas essas problemáticas e muitas outras que o marketing social ele pode estudar. E essas problemáticas existem porque tem pessoas que não estão preocupadas com as consequências das suas ações, não estão preocupadas com o fato de que isso vai prejudicar a si e também as pessoas que estão em volta delas. Então, cada escolha dessa que eu acabei de citar para vocês pode prejudicar tanto a você quanto as pessoas que estão perto de você. Se você fuma, se você bebe, se você está sedentário, você vai prejudicar todo o sistema, é toda uma cadeia, não é só você, né? É você, é o sistema público que você está inserido, é todo o contexto. Não tem isso de prejudicar apenas uma pessoa, né? Então, você tem responsabilidade para com a sociedade. Tudo aquilo que você faz reflete na sociedade. Então, é interessante que você tenha um pensamento coletivo, né? Que você tenha um pensamento e ações coletivas em prol da sociedade. Beleza? E aí, o marketing social, ele vai promover o bem-estar da sociedade. O marketing social, ele vai promover esse bem-estar, certo? Porém, como eu já disse para vocês, ele precisa de
disciplinas para ajudar na discussão. Então, tem economia, tem teorias sociais, psicologia, entre muitas outras. Mas por qual motivo isso acontece, né? Por quê? Porque dentro do marketing social, eu não vou estudar apenas o indivíduo. Eu vou estudar o indivíduo, o contexto onde ele está, a família, o grupo. Eu vou estudar o governo, a economia. Eu vou estudar tudo para entender quem é aquela pessoa, entender qual é o seu comportamento de fato. Então, a gente vai, né? A gente vê que os programas de mudanças sociais, eles são sistemas nos quais os fatores individuais, organizacionais, socioculturais, eles influenciam os resultados na adoção e na disseminação de determinado comportamento. Então, como eu estava falando para vocês, se eu quero saber o porquê dessa pessoa agir dessa forma, eu tenho que estudá-la, tenho que estudar o contexto onde ela está, a economia, a política, as leis, etc. Eu não posso apenas estudar a pessoa. Todos nós sofremos influências do nosso contexto. Se eu sou paraibana, eu sofro influência com relação às leis, às condutas, os costumes, né, os hábitos, a cultura, a língua. É diferente se eu fosse, sei lá, de Nova York, é diferente se eu fosse do México, sei lá de onde eu seria, né? Você sabe lá quais seriam os meus costumes, né? As minhas tradições, o meu comportamento para com a sociedade e também para a minha própria pessoa, né? E aí, dentro dessa abordagem holística e dentro dessa necessidade de estudar os diversos níveis do comportamento da pessoa, né, do próprio indivíduo, nós temos um estudioso chamado Wood, que ele traz os níveis de domínio de marketing social. E isso ele propôs, né, para a literatura através do modelo ecológico de marketing social. E aí ele traz o macrosistema, o exossistema e o microsistema, que a gente vai discutir a partir de agora. No microsistema ou no downstream, né, nós temos que focar, né, nós estudamos sobre o contexto familiar, escolar, profissional, individual. Nós estudamos sobre as influências diretas e indiretas daquele indivíduo, certo? No midstream, né, que é o exossistema, nós vamos estudar as forças políticas, sociedade, economia, né, mais amplas, que acabam por influenciar os indivíduos, os grupos e organizações. Já no macrosistema, no upstream, ele vai emergir as atividades de marketing social, ou seja, é nesse nível que a gente começa a esboçar e a enxergar as atividades de marketing social. E eles são baseados, né, através das leis do mercado, da política, do governo. Isso tudo vai influenciar o comportamento do indivíduo. Então, eu, Joyce, eu vou sofrer influência da economia, da sociedade, dos indivíduos, vou sofrer influência das leis, do mercado, do governo, vou sofrer influência do contexto familiar, escolar, profissional, etc. Então, quando eu digo que eu tenho um determinado comportamento, é porque eu fui moldada para ser desse jeito. Claro, né, que existem alguns teóricos que defendem algumas características que a pessoa já nasce com aquele determinado comportamento e que no decorrer da vida, diante do contexto, eles tomam algumas ramificações, certo? Mas, aderindo aqui às dimensões do modelo ecológico de marketing social, nós temos, né, que o indivíduo ele pode ser influenciado por diversos atores, como a gente acabou de mencionar. E aí, nessas dimensões do modelo ecológico de marketing social, nós vemos que existem as influências intrapessoal, interpessoal, organizacional, comunitária e política estrutural. Na intrapessoal, são as características individuais, o conhecimento, a atitude e as crenças, que é o que eu acabei de dizer para vocês. Tem pessoas que já têm essa determinada característica, mas isso não impede que ela sofra outras influências, que aí entra a influência
interpessoal, que são os grupos, famílias, amigos, de forma geral, a organizacional, que tem as regras, normas, regulamentos, estruturas, etc., a comunitária, que é aquele padrãozinho estabelecido pela comunidade, pela sociedade, que determina as regras, né? E temos a influência política estrutural, que traz as leis reguladoras, diretrizes educacionais, que vão determinando o que é que a gente vai estudar, o que é que a gente vai ser, o que é que a gente vai ter acesso, né, nesse mundo. Então, isso tudo acaba por influenciar o comportamento do indivíduo e, consequentemente, determinar se ele vai ser mais favorável à mudança comportamental benéfica à sociedade, ao coletivo, ou se ele vai ser menos favorável a aderir a essa mudança comportamental, certo? Então, quando a gente fala, né, no marketing social, só para frisar, a gente está falando da mudança comportamental que vai trazer benefício para todos, certo? Não só para o indivíduo. E, consequentemente, esse indivíduo ele vai sofrer diversas influências. Então, é por isso que a gente tem que compreender o porquê dele ser assim, para poder traçar uma estratégia efetiva e que alcance, de fato, ajude-o, né, a alcançar essa mudança comportamental. E aí, a partir de agora, eu trouxe para a gente discutir sobre o artigo que eu falei para vocês. Como é que a gente consegue trazer o marketing social para algo mais aplicável, para uma pesquisa e mais? Como é que a gente consegue trazer o marketing social para discutir sobre saúde pública, mais especificamente saúde da mulher? E aí, esse artigo, né, que é da professora Stephanie e meu, né, ele teve como questão problema discutir como ocorre o processo da literacy, da saúde da mulher à luz do marketing social. Ou seja, né, como é que as mulheres, elas têm conhecimento sobre a saúde? Qual é o comportamento delas sobre a saúde, né? E como é que o marketing social ele vai se relacionar com isso. Então, o objetivo foi de analisar esse processo da literacia da saúde da mulher à luz do marketing social, só que estudando, compreendendo os níveis upstream, midstream e downstream do marketing social, que são aqueles que a gente acabou de visualizar, certo? E aí, antes da gente partir para o marketing puro, né? A gente tem que entender o que é a literácia na saúde da mulher. Então, primeiramente, para que a gente possa ter noção, a literácia a gente pode enxergar como um instrumento adequado para conscientizar e educar a população através, né, da disseminação de estratégias sobre a saúde, e nesse caso, como é a saúde da mulher, sobre a saúde feminina, certo? Então, são estratégias minuciosas, delicadas, voltadas para esse público específico, esse público feminino. E aí, a literácia, ela vai trazer a importância, né, de absorver, transformar, interpretar e aplicar essas informações sobre a saúde. Então, a gente diz que uma pessoa ela tem literácia em saúde da mulher quando ela é capaz de absorver aquilo que ela está ouvindo, aquilo que ela está vendo, lendo, quando ela é capaz de transformar a sua vida seguindo aquilo que ela viu, né? Interpretar e aplicar todas essas informações em prol da mudança comportamental. Então, por exemplo, uma mulher, ela ouvir no programa de rádio que todo ano tem que fazer o exame de mama, todo ano tem que fazer o citológico, todo ano tem que fazer um check-up geral, tem que ir ao médico. Então, isso ela ouviu, ela pegou essas informações, né? Ela teve acesso a essas informações, mas aí ela vai ter literácia em saúde se ela conseguir pegar isso que ela ouviu e trazer para a sua vida, trazer para dentro da sua realidade. Então, ela vai absorver, vai transformar, vai interpretar e vai aplicar
essas informações. E a partir disso, o comportamento dessa mulher, anualmente, é de fazer o exame de mama, é de fazer o citológico, é de fazer um check-up geral, porque ela ouviu essa informação, ela aprendeu e ela mudou a sua realidade. Só que não para por aí. Além de mudar a sua realidade, quando você tem literácia, você muda a realidade das pessoas que estão em sua volta. Então, além de eu querer o meu bem, eu vou ser agente ativo, transformador e disseminador de práticas positivas, benéficas para a sociedade. Então, eu vou ali, aprendi, absorvi para a minha vida e vou mudar a realidade da minha irmã, vou mudar a realidade de uma amiga, vou mudar a realidade de uma vizinha. E isso é ter literácia, certo? E esses são os autores aqui que defendem essa perspectiva. E aí o processo da literácia em saúde, ele vai ter três perspectivas. A funcional, a literácia funcional, que ela está relacionada com a capacidade de entender as informações. Eu tenho literácia funcional se eu consigo entender as informações. Eu sou funcional. A literácia interativa é quando você entende as informações e já começa a envolver os aspectos cognitivos e as habilidades sociais de transformar essas informações sobre a saúde em aprendizado para a vida. Então, funcional, eu entendo as informações. Na interativa, eu começo a mudar a minha realidade. E eu começo, né, a aprender, a buscar mais informações. E aí, nós vamos para a literácia crítica, que diz respeito às habilidades de analisar criticamente essas informações que são repassadas pelos profissionais de saúde. Então, eu tenho literácia crítica quando eu entendo, quando eu tenho a habilidade de transformar, mudar a minha realidade e quando eu começo a criticar. Como, por exemplo, o médico passou, disse que eu preciso fazer o exame só uma vez ao ano. Só que as minhas taxas deram errado, né? Estão assim alteradas. Então eu vou ali, faço, né, uma reflexão e vejo a necessidade de repetir esse exame em 6 meses e não apenas anualmente, porque eu estou tendo a capacidade de pensar um pouco mais, de criticar, de questionar, de ir além daquilo que eles estão repassando para mim, certo? E aí, tendo entendido, né, o que é a literácia na saúde da mulher, nós podemos passar para os sujeitos da pesquisa, os sujeitos que nós abordamos dentro desse artigo. Então, para entender, né, como é a literácia da saúde da mulher à luz do marco social, nós fragmentamos os sujeitos da pesquisa. E aí, no nível upstream, nós abordamos os secretários e gestores responsáveis pelas ações de comunicação, de disseminação sobre a saúde pública feminina. E aí nós fomos lá, entrevistamos essas pessoas para compreender a mensagem que eles estão repassando para as mulheres, certo? No midstream, nós fomos em busca dos profissionais da saúde, esses profissionais que estão em UBS, que têm contato direto com as mulheres. Perdão, o ar-condicionado acaba com minha voz. Então, né, nós fomos em busca desses profissionais da saúde, que são eles que fazem essas ações, são eles que estão em contato constante com as mulheres. Então, se tem algum tema sobre doação de leite humano, se tem algum tema sobre câncer de mama, etc., são eles que vão disseminar, são eles que têm o contato com essas pessoas. Então, eles são um grupo de influência bastante relevante para essa temática. E, por fim, né, nós, no nível da upstream,
nós abordamos mulheres participantes dessas ações, né, de disseminação de comunicação sobre a saúde da mulher. Então, os próprios usuários desse sistema de saúde pública com enfoque nas mulheres, né, foram convidados também a participar. Então, nós fragmentamos os sujeitos em 3 níveis para poder realizar essa pesquisa. E aí eu trouxe aqui apenas um resumo do que nós conseguimos identificar, né, através desse artigo. E aí nós vimos que os níveis up e mid, né, eles possuem uma certa intenção de realizar ações em prol da comunidade mais carente e eles apresentam uma certa consciência do perfil mais humilde das mulheres, das usuárias. Então, eles têm a noção de que é preciso adequar a linguagem na comunicação, é preciso trazer mais ilustrações, porque senão as mulheres elas não vão conseguir absorver, né, tudo aquilo que eles querem repassar, toda aquela mensagem. Então, deve existir toda uma adequação na linguagem, tem que existir também como eu posso mencionar para vocês, tem que existir um diálogo mais pessoal, né? Não adianta estar postando em mídias, não adianta estar só em rádios. Você tem que aproximar dessas pessoas, dessas mulheres, para que a comunicação ela possa ser repassada, né? Até porque muitas mulheres abordadas no nível downstream, elas alegaram que não participam das ações por falta de divulgação. Mas quando a gente viu no Up e no Mid, nós vimos que existem essas divulgações. Mas o que está acontecendo? Essas divulgações estão sendo nos canais errados, não estão sendo efetivos na forma de divulgar essas ações. Então, não está alcançando o público-alvo. Então, a gente pode mencionar, né, que essas estratégias são ineficientes. E aí, um outro ponto também que chamou bastante atenção nessas discussões é que não tem abertura para feedback entre o nível mid e o nível down. Ou seja, como é que as pessoas vão repassar, dizer aquilo que está ruim, aquilo que poderia melhorar dentro do sistema público de saúde voltado para a mulher, se não existe um canal de comunicação, né? Para que haja esse feedback. Além disso, o MIDI também não consegue avaliar o nível up. Por quê? Porque também não tem essa abertura, e é um ponto negativo, né? O método de avaliação, de satisfação, dessa forma, né, ele se torna ineficaz. Por quê? A única forma que eles utilizam de avaliar, né, de serem avaliados os enfermeiros, é colocar uma caixinha de sugestões para que as mulheres e os usuários, de forma geral, dos postos de saúde, possam opinar, né? Possam dizer o quão satisfeitos estão. Só que muitas dessas mulheres, muitos desses usuários, eles não têm conhecimento, eles não são alfabetizados, eles têm uma certa dificuldade em leitura, etc. Então, como é que essa pessoa ela vai escrever no papel dizendo os pontos negativos, os pontos que você precisa melhorar, né? Então, o método de avaliação também é ineficiente, certo? Há também uma certa discordância entre o que dizem e o que executam no nível up e no nível mid. Eles vendem muito bem aquilo que eles querem, né, passar para a gente em meio às entrevistas, nós podemos visualizar isso. Eles dizem que fazem diversas ações, mas quando a gente vai para a prática, quando a gente vai ouvir as mulheres, a gente vê que não é tudo isso que eles falam, né? Que eles precisam melhorar. Então, eles dizem que fazem campanhas, ações, mas está faltando muita coisa, está faltando muita informação, está faltando divulgação, está faltando contato com cada mulher, né? Está faltando essa proximidade, essa personificação que é necessária, essa sensibilização, beleza? E outro ponto é que são poucos profissionais para muitos pacientes. Então, isso acaba
interferindo. E muitas mulheres preferem não buscar mais o sistema de saúde porque tem que passar dias, semanas, meses esperando um atendimento. Então, quando a gente olha como é que está o marketing social dentro, né, da saúde pública, a gente vê que o nível up e o nível mid, que são eles que são responsáveis por essa parte, né, de sensibilização, eles fazem a sensibilização, eles fazem de forma ineficiente, certo? Mas é feito. Porém, o que acontece, né? Eles não dão estrutura suficiente para a realização dessas ações. Então, se você vai fazer uma ação, como eles mencionaram, você vai fazer uma palestra sobre câncer de mama e não dá a estrutura devida, não dá o espaço, então você não está sendo eficiente nas suas ações, certo? E aí, né, isso aqui é apenas um resumo daquilo que a gente escreveu dentro do artigo. Eu vou deixar aqui para vocês a referência, caso vocês queiram ler um pouco mais, né, para poder discutir e aprofundar, né, o conhecimento. E eu trouxe algumas indicações para vocês, indicações de filmes, documentários que tratam de problemas sociais, né? Problemas sobre o meio ambiente, problemas sobre a saúde, sobre o consumo de forma geral e como a mudança comportamental ela é necessária para que a gente consiga gerar um benefício coletivo. Caso contrário, né, a gente poderá enfrentar diversos problemas daqui para frente, né? Então, fica aí a dica para vocês. Todos têm na Netflix, né? E aqui, né, são as referências que eu utilizei para esse bate-papo com vocês, né? O livro Marketing Social para a Promoção do Bem-Estar, os 2 primeiros capítulos, e esse artigo, Processo da Literácia da Saúde da Mulher à Luz de Marketing Social, disponível no site do Enampad. Vocês podem procurar, colocar o título que vocês acham facinho, né? E aqui estão as referências. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido, né, bastante. E qualquer coisa, eu estou à disposição. Eu vou compartilhar com vocês esses slides que tem o meu e-mail. E aí, se vocês tiverem algum ponto de vista, alguma dúvida que vocês queiram debater, estou à disposição. Beleza? Era isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima.